A Mix apresenta Agora o Bicho Vai Pegar! É isso aí, rapaziada, vamos com tudo, está começando mais um Agora o Bicho Vai Pegar. Estamos mudando a ordem dos fatores que não altera o produto, Guilherme Palese. Com certeza, porque independentemente de trilha, nosso programa é Zica das Galáxias, somos o número 1 de audiência de programas esportivos, estamos chutando a cabeça da imprensa marrom e hoje estamos começando mais um Agora o Bicho Vai Pegar, especial Dia do Futebol. Exatamente, até às 6 horas da tarde é comigo, Roma Laurito, Guilherme Palese e Renato Tortorelli. Sim. Nossa, tio. E aí, tio, tá tudo errado, mano. Vem comigo. Cabrão, 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 cabrão. Rapaziada, vamos esquentar essa quarta-feira chuvosa em São Paulo. Faz muito frio na cidade, mas aqui a chapa esquenta. Hoje é o dia do futebol, como já disse Guilherme Palese. E você já sabe, hein? Todo mundo que tá na live está concorrendo ao PS4. É fácil. Com a hashtag PS4 no bicho, você está concorrendo ao PlayStation 4. E Guilherme Palese já se comprometeu até botar a mão no bolso, tirou o escorpião, vai fazer a presa pro nosso ouvinte. Sem dúvida nenhuma, vou comprar pra você que vai ganhar, vai ser o ganhador desse PS4 sensacional, um FIFA, exatamente, o FIFA do ano, eu vou tirar do bolso e vou dar pra você, pro vencedor, você vai ser o vencedor e você vai ganhar um FIFA sucessinho. Então agradecer a você que já está conectado na live conosco, muito obrigado. Já temos uma legião de fãs e de ouvintes que estão diariamente conectados conosco, e se você ainda não se conectou, conecte-se, facebook.com/Rádio Mix FM, você será muito bem-vindo na família do Agora o Bicho Vai Pegar. Lembrando que hoje, assunto ao que não falta, teremos um convidado para elevar o nível futebolístico deste programa. Sim, hoje teremos um pouco de coerência. Falando em coerência, eis que ele aparece. Vamos agora? Vamos agora? Então vamos agora. Renato Tortorelli, sem maiores delongas, vamos fazer as honras da casa. Ah, sim, vamos elevar o nível futebolístico desse programa. Esse cara é uma verdadeira enciclopédia do futebol. O cara sabe tudo, jornalista renomadíssimo, está aqui para o nosso Dia do Futebol, Celso Unzelt. Uma salva de palmas. Muito bom. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que resposta, hein? Seja bem-vindo à nossa nova casa, né? Você já foi nosso convidado na finada. Tô percebendo novas instalações, mudamos para melhor. Você curtiu? Curti muito legal, parabéns. E aí, tá feliz com o Dia do Futebol? Grande data, né? Parabéns e obrigado. Bom, vocês sabem que esse Dia do Futebol aí quem estabeleceu foi a CBD, né? Em 76, a CBD decidiu que ia ser esse dia, por quê? Porque é o dia do aniversário do Esporte Clube Rio Grande. Que foi o primeiro clube, né? É, o primeiro entre os que estão vivos, né? Certo. Porque o primeiro mesmo era o time do Charles Miller, o São Paulo Atlético. E mesmo assim é uma polêmica, a Ponte Preta briga, diz que é a única que não sofreu interrupções, mas enfim, convencionou-se o dia do futebol brasileiro, né? O dia do futebol mundial é 26 de outubro, que é o dia em que eles estabeleceram as regras do futebol lá na Inglaterra. Mas tá muito bem comemorado, né? É legal porque é julho, são férias, tem um monte de campeonato rolando junto, então a gente pode também comemorar o dia do futebol numa boa em julho. Sensacional, está aqui conosco, para quem sintonizou agora, o Celso Unzelt, ele que veio direto da ESPN aqui pra Rádio Mix FM participar do Agora o Bicho Vai Pegar. Tem vários livros publicados, como o Almanaque do Timão, Almanaque do Palmeiras, livro de ouro do futebol, mas você corintiano declarado. Eu sou corintiano declarado, assumido, confesso, como Celso, você quiser colocar. Dava pra imaginar o Corinthians numa situação tão confortável como essa em 2017? Mas nem o Carille imaginava. Ele já subiu isso. Porra, que susto, mas nem por um Carille. Nem por um Carille, nem por um Tite. Ninguém, né? Nem por São Jorge. O pessoal, a torcida do Corinthians pega muito no meu pé porque não admite que eu, como corintiano, tenha dito no começo do campeonato que o Corinthians tinha um elenco pior do que o de Flamengo, Atlético, Palmeiras. Aí eu pergunto, queriam que eu dissesse o quê? O contrário. Agora em cima disso, você atribui, que eu falei outro dia aqui, também tomei pancada pra caramba, que eu falei que o Corinthians tá assim, mas não é por mérito do planejamento, porque não houve planejamento nenhum.
O que acontece é o mérito do Carille, que não está lá por desejo, ele não era a primeira opção, e algumas contratações naufragaram. Então, na verdade, o Roberto de Andrade, entre a janela de 2016 e 2017, foi tudo meio que acontecendo e acabou que encaixando. Tem gente que fala, não, fizemos um planejamento. Você concorda? Você discorda? O que você acha? Planejamento em futebol é importante, mas não é tudo, né? A gente já viu o Flamengo campeão em 2009 fazendo tudo errado. Palmeiras perdendo o título num ano que tinha feito muita coisa certa. Eu acho que nesse caso, concordo com você, teve os tiristas lá que não deram certo. E tem o outro lado também, teve muita contratação, ou muito jogador pelos quais ninguém dava nada, que os caras emplacaram. Quem é que dava tanto valor pro Pablo? Quem é que achava que o Michael ia entrar tão bem no time, tão bem encaixado? O Jô, dessa maneira. O próprio Jô com a sua recuperação. O Romero, né? Eu não morro de amores pelo Romero como um jogador de futebol. Mas no atual futebol, que é tão equilibrado, um cara que volta pra morder como ele, é fundamental. Principalmente num time em que todo mundo volta pra morder, né? Eu acho que essa é a força do Corinthians. Você citou o Pablo, mas eu sinto que se colocasse um Cone na zaga do Corinthians, com o Gabriel fazendo a proteção como primeiro volante, esse Cone jogaria bem. Você não acha? O Gabriel, pra mim, foi a melhor contratação do Corinthians. Pouca gente fala, mas foi excelente. Essa já era a melhor contratação do começo. Tecnicamente era o melhor jogador. Em 2015, quando ele se machuca, o Palmeiras nunca mais achou o rumo. Verdade. Aí, de repente, esse rapaz volta, é desvalorizado. Ele passou agora pelo Allianz, foi vaiado pela torcida do Palmeiras. Não devia ter sido, porque ele não saiu de lá porque quis. Ele saiu de lá porque não foi procurado. E o Corinthians precisava de um cara que estancasse ali na frente desde a saída do Ralf, né? Sim. Agora, quer dizer, o Cone jogaria, mas o Pablo tá jogando muito. Sim, não desmerecendo o Pablo, né? Se fosse um Cone, jogaria muito, mas o Pablo joga o dobro. Eu não tô desmerecendo o Pablo, deixando claro isso pra nossa audiência. Mas o que eu quero dizer é que o Gabriel foi muito importante. Porque é um time de acertos táticos, não é um time de acertos técnicos. Não é um time que tem um cara que pega a bola e vai resolver o jogo. É um time que tem o Romero voltando, que tem o Gabriel fazendo essa proteção. Aliás, o cara que faria essa função nem tá rendendo tanto, que é o Jadson. Sim, exatamente. Sim. E ninguém percebe. Agora, mantendo o assunto Corinthians, tem um pessoal aí comentando do Jô na seleção brasileira. O que você pensa em relação a isso, Celso? Eu acho que ele tem muita chance, porque a gente vive um momento ruim de centroavante. A gente não tem esse cara. A característica dele de jogo não é só o centroavantão lá, que aliás o Tite não gosta do centroavantão enfiado, que o Filipão gostava, o Tite não gosta, né? Eu acho que isso pode facilitar a vida do jogo. Ele é um cara que volta, faz proteção, participa do jogo, até por exclusão. Hoje, o Jô tá vivo nessa briga de centroavante. Mas você não vê o Fred um pouco acima? Eu vejo o Fred com uma característica diferente. Sim. O Fred é mais esse cara enfiado. Entendi. Se o Tite, eu como técnico, até levaria o Fred, porque numa Copa do Mundo, também acho que você tem que ter duas opções. Você não pode morrer com dois falsos centroavantes. Tem um jogo que você precisa de um cara, daqueles que você bate na perna dele e fala, vai lá, aquece e faz o gol da vitória num chuveirinho, e não tem esse cara no elenco, né? Você pode sofrer um pouco mais. Então eu levaria o Fred nesse sentido. As pessoas esquecem que lista pra Copa do Mundo são 23 nomes. Sim, sem Você dúvida. não precisa botar o cara de titular todos os jogos. Aliás, em relação ao Jô, vi um dado ontem que eu fiquei espantado. O Jô é o jogador de todo o elenco do Corinthians e até dentro do futebol brasileiro que tem os 100 metros mais rápido. Isso. Com aquela altura dele, os 100 metros que ele faz é de atleta. De atleta corredor mesmo. E não é nem um menino, hein? Não é um menino, cara, e é o cara de 1,90 m. É o Bolt do Timão. É. E só mais uma pergunta em relação ao Corinthians e também outros times do futebol brasileiro. Diego Alves chegou, né? Goleiro do Flamengo. Também muita gente batendo na tecla que é o melhor goleiro do Brasil, já que está atuando agora aqui. Muitos pediam a convocação dele, chegou até a ser convocado, mas de forma tardia, pelo menos na minha opinião. Não acho ele o melhor goleiro do Brasil. Pra mim, Vanderlei tá acima. Pra mim, ele tá no mesmo nível que o Cássio. O Vanderlei tá acima de Cássio e acima de Diego Alves, mas queria saber sua opinião. E ainda completando, você não achou muito estranha a maneira com que o Valência facilitou isso e ele não ter conseguido, apesar de grandes campeonatos, continuar no mercado europeu? É uma situação estranha mesmo, porque ele é o recordista de pênaltis defendidos na história da Liga Espanhola. Também acho que é tarde, a convocação dele foi tardia, ele já vinha jogando isso há muito tempo, né? Eu só acho que a posição de goleiro da seleção tá pedindo um cara
que chega, um cara de peso. Nós temos muitos bons goleiros, sem depreciar ninguém, muitos goleiros bonzinhos, goleiros de fase, goleiros que foram convocados e nenhum chegando pegando essa camisa. Como era o Tafarel, como era o Leão, na época que eu era garoto, não tinha discussão. Toda a Copa do Mundo a gente sabia que o goleiro era o Leão. Acho que tá faltando um cara assim. Apesar da fase do Vanderlei, eu não vejo o Vanderlei como esse cara. Eu acho que não vai ter nem tempo pra isso. Eu acho que o Praz seria esse cara, mas ele teve azar. Passou. Ele se machucou. Foi ali. Porque se ele pega os Jogos Olimpíada. Olímpicos ali, exato. Se ele pega os Jogos Olímpicos ali, ele ficaria como titular da seleção. É isso. Agora a gente tá aí, há um ano da Copa, a caça do grande goleiro, né? Nós temos vários bons goleiros, mas não há um nome que você diga é o cara. Pode acontecer do Vanderlei ganhar essa posição, seria ótimo, mas eu acho difícil, eu acho que tá muito em cima da hora. Eu ainda confio mais no Diego pela experiência europeia, por esse investimento que ele tá fazendo, e do próprio Cássio, que já foi mais provado em partidas difíceis, né? Sim. Rapaziada, é o seguinte, já deu pra ver que hoje o nível tá lá em cima. Temos um convidado ilustre, Celso Zelt, direto da ESPN aqui para o Agora. O bicho vai pegar um cara que tem muito conhecimento futebolístico. Sabe tudo de hino, hein? O cara sabe todos os... O cara é embaçado. E o mais legal, né? Ele traz um pouco de coerência pra esse programa. Ah, vai pro inferno, mano. E esse gordo ainda fala assim, velho. Esse tonto fala assim, velho. Nós estamos aqui pra fazer a mesma função dele. Aí ele pega e fala pra trazer coerência e fala assim. Mano, xinga ele, gordo. Não, é que tem você aqui do lado. Nossa, mano, é muito babau. O Romã, se tomar banho de banheiro, o Tortorelli morre afogado, velho. Não é, Você é muito babaú. Família, vamos aproveitar que hoje temos o Celso Zelt aqui conosco para explorá-lo um pouco mais. Afinal de contas, a pergunta do dia é pertinente. Lá no nosso Instagram, @Rádio Mix FM, valendo um treinamento no camp do Cairo. Cairo, jogador da NFL brasileiro, ele que é kicker do Kansas City Chiefs, está fazendo um camp nessa sexta-feira e você hoje pode ser pré-selecionado para participar. Então você que é fã de NFL, quer conhecer o Cairão, coloca lá no seu Instagram, @Rádio Mix FM e responda a pergunta de hoje, que é a seguinte. Cadê a pergunta, Babi? Não tá ali? Eu vou de cabeça. É em relação... Tá aqui? Cadê? Nossa, tio, que limitação, mano. Nossa, ficamos uma hora falando da pergunta no WhatsApp, velho. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar óculos, eu tô ficando cego. Nossa, tio. O Hernanes foi contratado pelo São Paulo, foi anunciado hoje. O Leco postou nas mídias sociais dele um videozinho do Hernanes falando, o profeta está de volta. E a pergunta é justamente sobre isso. A contratação do Hernanes foi boa. A gente vê que o São Paulo, bem ou mal, tá se mexendo, né? A gente nem entrou no segundo turno, já trouxe o Petros, o Arboleda, trocou o técnico e agora o Hernanes. Meu querido Celso Zelt, te agrada a chegada do Hernanes? Me agrada pelo atual momento do São Paulo. Acho que ele vem somar. Só me preocupa que o São Paulo, essas contratações me parecem meio dispersas. Porque se você pensar num time que já tem o Jusilei como volante, já tem o Petros, quer dizer, com a chegada do Hernanes, é uma proposta para jogar com os três ali no meio, ao mesmo tempo que não tem um lateral direito desde o tempo, sei lá quanto. Acho que o São Paulo tá no timing errado. Nós estamos em julho, o São Paulo tá montando o time. Mas o Hernanes jogou diferente na Itália, né? Ele chegou a jogar como um homem de criação, um pouco mais pra frente. Mas só talvez se for seja pra essa função, ideia. só se for pra função do Cueva. Porque eu sinto que o Cueva não vai ficar no São Paulo, cara. Eu acho que a novela Cueva São Paulo, ela já acabou. E não acabou com um final feliz, não. O Cueva não tá mais afim, o São Paulo também não tá. Em relação ao Hernanes, na verdade, é um desejo do Hernanes jogar como meia. Ele já tentou fazer isso na Juventus, não teve mérito, não teve êxito. Ele foi pra China, não conseguiu jogar, jogou 6 jogos na temporada. É o time que tem o Lavezzi, Gervinho, o próprio Aloysio Boi Bandido. Então ele acabou sendo preterido, foi no Erbey B, time B do Erbey, tava jogando, a série, sei lá o que. Então, na verdade, ele não estava sendo utilizado. O desejo dele, nessa altura da carreira, com 32 anos, é jogar de meia armadura. Eu acho que se ele chegar para essa função, ele pode jogar. Se ele jogar um pouquinho mais atrás, concordo com o Celso, é onde o São Paulo tem mais jogadores de qualidade. E pior, vai faltar o meia armadura.
Se não for ele, o Marcos Guilherme tá chegando também, né? Que consegue fazer essa função. Não, mas dá pra fazer essa função, fez assim. Agora é o seguinte, eu passei perdi um ano da minha vida falando que jogador que vai pro futebol da China, quando volta, não consegue render. Eu mudei de opinião, porque a grande maioria dos times chineses contrataram outros preparadores físicos, outros profissionais de outras nacionalidades, para que os jogadores tivessem uma condição de apresentar o seu melhor futebol, de ter um desempenho físico interessante dentro de campo. Então essa história de que jogador volta gordo, fora de forma, isso eu discordo um pouco, não sei a opinião de vocês, mas eu mudei de opinião. Já vários jogadores voltaram e provaram o contrário. Então eu mudei de opinião. Robinho foi assim, Jadson foi assim. Eu acho que a contratação do Hernanes vai somar muito. Essa história de que, tá vindo o futebol da China, tem que ver como que vai voltar. Esqueçam, o Hernanes é um jogador acima da média. E o futebol brasileiro, por mais que em 2017 o nível tenha aumentado um pouco, esteja mais elevado do que os últimos anos, também minha opinião, o Hernanes está acima dos outros jogadores que estão jogando. Se parar pra pensar, hoje em dia o São Paulo tem jogador meia boca sendo titular, vestindo a camisa do clube. O Celso falou dos laterais. Hoje Bufarini tá jogando de lateral do São Paulo. Não pode, tem exatamente. Tem que prestar atenção nisso. Eu só acho que o caso do Hernanes, a pulga atrás da orelha, é que ele não tava bem lá. Então, se ele estiver bem aqui, vai ser uma retomada daquele da Juve. Tá? Já tem um tempo. Mas não é esquisito? O cara foi bem na Juve, o cara foi bem na Inter e não jogou na China? Às vezes não tem a tal da motivação. Pode ser, então. Eu acho que é isso. Eu acho que o São Paulo foi muito bem nessa contratação. E assim, não acho o Leco um baita presidente. Pra mim, o Leco tem que sair do São Paulo. Mas eu acho que as críticas em cima da diretoria do São Paulo, em alguns momentos, elas são exageradas, cara. Começo de 2017, o São Paulo foi apontado por mim como um dos times que melhor contratou. São Paulo trouxe Jusilei, São Paulo trouxe Lucas Prato, São Paulo trouxe o Wellington Nem, que todo mundo imaginava que seria um golaço, e os próprios torcedores do São Paulo aplaudiram. Aí o time não deu certo, os caras começaram a atacar Rogério Ceni, que na minha opinião com razão, e diretoria do São Paulo. Aí a diretoria do São Paulo começou a vender os jogadores. Na minha opinião, Celso, só um desses atletas tá fazendo falta, que é o Luiz Araújo. O resto, Thiago Mendes fraco, Petros é melhor. Aí o que acontece? Também continuam batendo na diretoria do São Paulo. Os caras queriam o quê? Os caras estão trazendo Hernanes, estão reforçando. Não, o único problema é que a diretoria vendeu o futuro do São Paulo. Esses jogadores que saíram eram jogadores do futuro. Mas vendeu bem, né? Mas quantos jogos, por exemplo? Algumas propostas não tinha como recusar. Tipo o David Neres, por exemplo. Eu vi o Lulinha jogando na base e deitou. Chegou no profissional, não fez nada. O David Neres fez 7 jogos como profissional. Pra mim é uma aposta. E é importante você vender bem, porque eu lembro, o Corinthians teve uma proposta pelo Fernando Baiano, não vendeu, morreu com o bico na mão. Então, essa venda, é claro que são muitas vendas, são vendas irrecusáveis. Não acho que o trabalho do Rogério tenha sido influenciado por isso, porque quem saiu não era titular absoluto. Exato. O Thiago Mendes era titular absoluto, foi o último que saiu. Acho que o Rogério não achou o time por inexperiência. Exatamente, mesmo. Tô contigo. Ficar cego, não definia esquema, não definia os 11. Tá? Sim. O Carille, que deu certo e deu sorte, ele também teve o mérito de, desde o começo, ter uma espinha dorsal. Um time, ele sabia o que queria. Arrumou a cozinha, foi tirando os tiriças, aqueles que não estavam rendendo, né? E aí eram jogadores mais caros mesmo. Guilherme, Giovanni Augusto, eram esses aí que tinha que mexer. Marquinhos Gabriel, que agora tá se recuperando, Marlone, que a torcida tinha uma época que morria de amores pelo cara, mas também não tinha feito muito mais do que os outros, né? Então era aquela coisa de experimentação, tentativa e erro. E o Rogério não teve essa sequência, não teve esse trabalho. O trabalho dele acabou sem ter começado, não deixou nada. Sim, sem dúvida. Ô Salsão, aproveitando que você, mais uma vez, agora a gente acabou falando do Corinthians, você que é um entendedor do assunto, é corintiano assumido, você concorda com essa corrente? Tem uma parte da imprensa que ainda insiste que a conta vai vir pela falta de elenco. Não existem peças de reposição à altura do time titular corintiano e que talvez no segundo turno e mais pra reta final vai faltar fôlego pro Corinthians segurar essa peteca. Você concorda? Eu também pensava isso, mas se a gente for analisar, esse elenco já foi testado até agora no Brasileiro. Esse elenco teve jogadores que saíram para a seleção e não fizeram grande falta. Nesse último jogo do Atlético, eu acho que aquele lado esquerdo, time com Arana é um, sem o Arana é outro. Moisés é muito limitado. Moisés é muito limitado, o gol saiu em cima do lado esquerdo da defesa, que tinha desfalques. Então acho que foi a única vez, aí já na 13ª, né? Do Atlético, 14ª rodada,
que espanou um pouco essa coisa do elenco. E tem mais um detalhe, o Corinthians tem uma vantagem a seu favor. Ele não está disputando Copa do Brasil, ele está disputando Libertadores, está só na Sul-Americana, e nessa semana, por exemplo, nem viagem vai ter. Então acho que nesse sentido o Corinthians também já está passando por essa fase. Ganhou jogos importantes de 2 rivais diretos fora de casa. Sim. Claro que agora vai ter que comprovar em casa, mas já ganhou do Palmeiras fora e do Grêmio fora. E a gordura é muito grande, né? A gordura é grande e não está diminuindo tanto. Sim. O tropeço contra o Atlético Paranaense, que todo mundo chamou de tropeço, é um empate contra um time que, pelo menos em metade daquele jogo, jogou melhor que o Corinthians. Mas o Campeonato Brasileiro é muito imprevisível, né? Por exemplo, ninguém imaginava que o Avaí fosse ganhar do Grêmio fora de casa. Esse pra mim foi o resultado que mais queimou minha língua no campeonato inteiro. Acabou com o meu cartola. Nossa, derrubou pouco meu cartola. Acabou com o meu cartola. Você sabia que no dia seguinte desse empate corintiano, eu fui botar aqui a sonora do Renato Portaluppi, e aí o Guipa fez uma campanha, os caras entraram no meu Instagram, me xingaram de tudo quanto é nome. Teve gente que falou: Romano, se você colocar de novo a sonora do Renato Gaúcho, eu vou aí queimar seu carro. Você foi ameaçado. Então, em homenagem a esse ouvinte. Daqui a pouco o Corinthians vai despencar. Ele vai despencar. Não tem uma equipe que comece tão bem assim o campeonato e termine bem. O Corinthians vai despencar na tabela. Anote o que eu tô falando hoje pra vocês, entendeu? Ele vai despencar. O exagero dele é a expressão despencar, né? Porque despencar, qual é o aproveitamento hoje? 80%? É um aproveitamento altíssimo, né? Então, não sei direito. Ele já falou que o termo seria patinar. Que despenque pra 75. Tá muito legal, né? Mas você acha que o Renato, quando ele fez essa declaração, ele, macaco velho que é, malandro, já tava ali de uma certa forma tentando entrar na mente dos jogadores corintianos, provocando, tirando a responsabilidade de si, jogando pro timão? Onde você acha que ele quis chegar com essa declaração? Ele tá na dele, ele quis chegar justamente, a gente tá discutindo isso aqui. Sim, agora muito mimimi em cima dessa declaração do Renato, hein? Teve torcedor chorando, tá ligado? Ai, que falta de respeito com o Corinthians. Vai dormir, futebol precisa de cara autêntico, e o Renato Gaúcho é um cara autêntico. É o que o Celso disse, o Renato errou apenas na colocação da palavra, ele usou a palavra despencar. Na verdade o Corinthians não vai despencar, mas que vai cair de produção, vai, isso é fato. O próprio Corinthians sabe disso. Fato que vai, todos os times superiores a esse time do Corinthians que ganharam o Campeonato Brasileiro caíram de produção. E esse jogo do Corinthians é um jogo que requer muita atenção, muita atenção, um jogo que cansa. Sim. Ninguém aguenta isso. Sem dúvida. O tempo inteiro, jogo após jogo, é muito intenso. A gente brinca que o Corinthians, quando perde a bola, é uma sangria desatada. Os caras ficam loucos. O Romero, então, ele tem quase um surto psicótico, mas dá gosto de ver. Eu gosto dessa vontade. E é a chance da gente ver o que acontece com o cachorro. Você sabe da história do cachorro, não Como sabe? é que é? O cara ganhou um cachorro e aí falaram pra ele assim, ele falou: acho que meu cachorro é corintiano. Aí falaram: mas por quê? Não, porque quando o Corinthians ganha, o cachorro late a noite inteira. E quando o Corinthians empata, ele uiva a noite inteira. Aí perguntaram: e quando o Corinthians perde? Ele falou: não sei, faz só 4 meses que eu tenho cachorro. Eu sempre quis contar essa piada, mas na ESPN e no Cartão Verde não tem clima. Aqui tem. Obrigado. Direto da ESPN, Celso Unzelt aqui conosco no Agora o Bicho Vai Pegar, abrilhantando o dia do futebol, trazendo um pouco de coerência, informação, e você pode participar conosco, mande perguntas pro Celso pelo nosso Fala Moleque 988801000, já pode começar a mandar que a gente já vai coletando, daqui a pouquinho a gente coloca tudo que vocês estão falando no ar. Lembrando que se você não está conectado na nossa live, você está perdendo a chance de concorrer a um PS4. Aí os caras falam assim: mas eu nunca ganho nada, por isso que eu não concorro. Mas eu nunca ganho nada, por isso que eu não concorro. Se você não concorrer, você não vai ganhar mesmo. Então conecte-se agora que tem chance sim. Tá chegando o dia 4 de agosto, uma sexta-feira. Você pode ser agraciado. Quanto é que tá um PS4? É um dinheiro, hein? Mano, o PS4 é caro pra burro, velho. Meu Deus do céu, caro, barato mano. é caro. Vou dar um exemplo pros caras que estão na audiência, acompanhando na rádio. Você vai no Bahamas com o preço. Peraí, mano. Com o preço do PS4, você sai com 5 minas do Bahamas, mano. Que isso? Não fala. No Bomboa, que é um pouquinho mais barato, são uns 7 minas. Rapaziada, facebook.com/Rádio Mix FM, conecte-se, faça
parte da nossa família e concorra com a hashtag PS4 no bicho. Daqui a pouquinho a gente volta analisando. Hoje temos pela 15ª rodada do Brasileiro vários jogos importantes e eu quero saber a opinião do Celso, do Guipa, do Tortorelli. Não ouse mexer no seu dial, porque hoje o programa tá pesado. Pesado especial, cachorro. Hoje é o dia do futebol. A gente vai para um rápido intervalo. Na verdade é uma música, mas a live continua hoje com a presença de Celso Zelt. Então entre facebook.com/Rádio Mix FM. Lá, se você compartilhar a live, você concorre ao PlayStation 4 sensacional. E claro, você pode mandar a pergunta que você quiser pro Celso, pro Torto, pra mim, pro Romã, pra Babi. Cola com a gente, cachorro! Agora, o bicho vai pegar. Matilha, estamos de volta. Esse é o Agora o Bicho Vai Pegar. Hoje recebendo direto da ESPN Celso Zelt. Você tá no carro, tá no busão, tá no metrô, tá no táxi, tá no Uber, tá escondido no trabalho, ouvindo? Sobe o volume, cachorro. Como tem prima na noite, como tem prima na noite, Prima, como tem prima na noite, a gente chegando vai dando picote. Como tem prima na noite, Bandida, como tem prima na noite, ordinária, como tem prima na noite, sem a gente vergonha, chegando vai dando picote. bebida que pisca. se você já nos conhece, tá em Saia casa. sem carçola. Pra quem não conhece, seja muito bem-vindo. Esse é o Agora o Bicho Vai Pegar. Faça parte da nossa família de segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8, perdão, das 5 às 6 da tarde, comigo. legal. Romã Laurito, Guilherme Palese e Renato Tortorelli. Menino bom, só menino bom, Só menino bom, só menino bom. Sabe uma coisa que tá me deixando muito feliz, mas muito feliz de verdade? Tá te deixando Tamo feliz, princesa. há 2 meses aqui na Mix e já temos um público fiel na live. Exatamente. Faça chuva, faça sol, com convidado, sem convidado, os caras estão sempre colados na grade. Então, se você não faz parte dessa família, conecte-se, facebook.com/Rádio Mix FM. Lembrando que você está concorrendo a um PS4 com a hashtag PS4 no bicho. Beirando 500 mil visualizações mês. Pô, o cara tava gemendo, deixa ele falar lá, mano. Gemendo. Não, Geme é pra que tem nós. gente que fala assim, mas eu quero ganhar alguma coisa hoje, o PS4 é só dia 4 de agosto. É verdade. Rapaziada, nesse friozinho, um fundizinho com a gata, fala aí, nada Legal, mal, hein? E ó, posso falar? Melhor fundinho de São Paulo, Hanover. Era disso que eu ia falar. É mesmo? Exato, tamo em sintonia, meu rango. Total, cachorro. Meu belisco, tá frio pra caramba, aproveita pra se aquecer comendo um fundi num restaurante especializado em fundi de São Paulo. Melhor, Hanover, eu recomendo. Hanover é uma coisa maravilhosa. Muito top. Então, velho. o cara que entrar na live, colocar a hashtag PS4 no bicho, compartilhar essa live e colocar essa hashtag, além de concorrer ao PlayStation 4, hoje já ganha um voucherzinho com direito a acompanhante pra comer um fundi no Hanover. Nada Lindo. mal, hein? Nada mal. Isso daí é aquela pra você fazer a paz com a gata. Sabe que você aprontou, você tá sujo? Você levou pra comer um fundi lá, mano? Fiquei todo em paz, velho. Mano, é fato, velho. Levou pra comer fondue, a sobremesa é a gata. Que isso? Não, é verdade. Temos convidado Mano, hoje. fondue, cara, é afrodisíaco. E o vinhozinho Não é, junto? Celção? Ah, eu acho que sim. Mano, é afrodisíaco, moleque. Você pede, mano, você pede que um você vai vinhozinho, molhando. tá ligado, cachorro? É que você vai molhando, você vinhozinho, pede um mano, molhadinho. Malbec, coisa maravilhosa. Aí um queijinho com pãozinho. Ô, aí você já Guipa. bota umas mão bobas debaixo da mesa. Aí, mano, nossa, Chega pai, em casa, cê é louco. assiste 9h30 Semanas de Amor. Falou de Malbec, já vi que você manja do riscado. Qual a diferença entre um Malbec e um Cabernet? Malbec é mais forte que o Cabernet. Ele Nossa, é mais nada a ver. encorpado. O que, ô inseto? Você só manja de sangue de boi. É verdade, ô trouxa. Quer que eu fale Você outro? não sabe a diferença. Pinot do- Noir, do quer que eu fale? chapinha do- Pinot Noir, Pinot Noir? Quem? Pinot Noir. Ah, Pinot Noir. Pinot Noir é mais fraquinho. Irmão, posso falar? Você quer conquistar uma mina? Conheça de vinho, pai. 3 coisas pra você conquistar uma mina: ser bom de cama, gostar de vinho e, mano. E quem não tem Tem grana ideia. pra comprar o vinho, como é que Tem faz ideia. aquele vinho artesanal? Mano, melhor que vinho artesanal, tio. É. Vodka com suco tangue, mano. Sério? Puta, é da hora, filho. Vodka com suco tangue é da hora. É Sucesso. docinho. É docinho. Mano, a galera chora com vodka com suco. Já tomou vodka com suco tangue? Já em festas universitárias. Aí, ó. deve tomar. Ah, é verdade. Suquinho da vovó, conhecido como suquinho da vovó. Mano, dá brisa, pai. Isso é Nossa. pior que drogaria, velho. Amigo, dá brisa. Hoje temos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. 15ª rodada, pra ser mais preciso. E eu queria dar uma passadinha em alguns jogos importantes. Eu já peço atenção pra você, atenção torcedor.
do Verdão. Hoje. Olha o compromisso do Palmeiras, vai lá pra Ilha do Urubu, Famoso estádio do Barretão. que provavelmente estará de casa cheia, já vendeu bem. Não, mas com certeza. Vai desfalcado, vai ser algumas peças importantes. É uma briga mais ou menos direta ali, né? Porque o Palmeiras tá um pouquinho atrás do Flamengo na tabela e o Mengão também tá encarando esse jogo com uma final. Celso, quero saber a sua opinião. Jogo de 6 pontos, porque são 2 dos que estão devendo, né? Sim. Os dois quase na mesma situação, o Flamengo melhor e o Flamengo também de resultados melhores, fora aquele escorregão com o Grêmio. Mas são 2 times que são muito cobrados porque são times que entraram para título. E é uma boa chance pra gente saber se o Cuca tinha razão, né? Quando ele fala de que não dá mais pra título. Hoje é jogo chave. Hoje é o jogo. Mas o Cuca, ele falou que ele não desistiu do título. Ele falou, olha, quando eu falo que a gente vai ficar, que o Palmeiras ficará entre os 4 primeiros colocados, não quer dizer que eu abandonei o título. Não quer dizer que será o 4. Exatamente. Agora, a gente também terá a oportunidade de ver os 2 elencos mais caros da temporada, né? Os 2 clubes que mais investiram se enfrentando e vão ver se o cifrão se reflete em futebol. E se enfim se reflete em futebol, né? Porque, principalmente no caso do Palmeiras, não tem se refletido. Eu acho até que o Palmeiras tem mais pontos e mais resultados nesse ano do que desempenho. Agora é moda separar desempenho de resultado. Sim. Né? Então, me agradam mais os resultados do Palmeiras do que o desempenho. Até porque, quer queira ou quer não, eu vejo muita gente criticando o Palmeiras, mas o Palmeiras tá na dele. Qual que é o objetivo do Palmeiras? Tá na dele desde que tá ganha a Libertadores. Claro que tá na dele. Se o Palmeiras pegar e ganhar a Libertadores, acabou. Foi eliminado no Paulista, grande porcaria. Perdeu pro Corinthians na Arena, grande porcaria. Mas tem que ganhar, né? Não, como não? Nunca como não? Palmeiras e Corinthians, quem perde é tudo bem. Tortorelli, beleza. Você prefere ganhar um clássico Corinthians e Palmeiras ou uma Libertadores? Olha a bobagem que você tá falando. Então eu vou te falar. Pode falar. O Palmeiras, ele tá vivo em todas as competições. Sim. Só que no mata-mata, no jogo de ida, nenhum dos resultados foi favorável. Não teve um resultado. Ele perdeu pro Barcelona, vai ter que reverter aqui. O empate em casa com gols do Cruzeiro, resultado ruim. E o desempenho no Campeonato Brasileiro, como disse o Celso, é abaixo do esperado pro investimento. Você acha mesmo que o Barcelona de Guayaquil vai dificultar a vida do Palmeiras? Eu vou te falar mais. Pelo amor de Deus. Time que tem um resultado muito melhor fora de casa do que em casa. Menos de além do Palmeiras não estar jogando essa maravilha, é um time que eliminou Estudiantes, Nacional. É um time que já vem. Vendo um grupo. Já vem de um grupo forte, difícil. Né? Mas, Celso, primeiro jogo, o time do Barcelona, eu acompanhei o primeiro jogo, esperava muito mais esse time. Não, eu não tenho dúvida de que o Palmeiras passe pelo Barcelona. Não tenho dúvida. Eu já tô pensando em título. Porque quando você fala, realmente a troca é válida. Se for pra ganhar a Libertadores, pode perder os clássicos pro Corinthians no turno e no retorno, pode perder o Paulistão. Claro. Mas ainda não ganhou a Libertadores. E já perdeu os clássicos. E já perdeu o Paulistão. Então vai aumentando a responsa. Acho que a Libertadores desse ano é a Libertadores que o Palmeiras pediu pra Deus. Um time como o Palmeiras precisa de tempo, de jogos espacejados, desse jeito que tá acontecendo. Eu ainda acho que pra Libertadores o Palmeiras continua favorito. Sim. Mas precisa se encontrar. O que me incomoda, é que o Cuca, ele não tem um time titular no Palmeiras. Isso me incomoda muito. Por exemplo, Felipe Melo não viajou. Pelo que eu sei, o Felipe Melo não viajou por opção do técnico. Tá em recondicionamento. Recondicionamento, você me desculpa. Ô Cuca, você me desculpa. Você quer recondicionar seu atleta? Bota ele pra jogar, lindo. Agora. Aí vai chegar num jogo importante, ele não vai jogar, aí que vai rolar? Ah, não jogou porque não tem condição física, ou então não tem ritmo de jogo. Tinha que botar o cara pra jogar. É só passar a informação aqui que além do Felipe Melo, que já tava pendurado e não viaja. Dracena também, né? Dracena, Guerra e o menino que foi contratado agora, o Daverson. Você acha que o Palmeiras tem esse elenco todo assim pra dizer, não, vocês não precisam ir, que a gente segura a peteca lá na Ilha do Urubu contra o Flamengo? Eu acho que o Palmeiras tem um elenco desequilibrado. É uma busca incessante desse centroavante dos sonhos aí, gastou um monte de dinheiro com isso, não tem lateral. Quer dizer, alguém precisava ter visto isso. Sim. Né? No caso, o Alexandre Matos, que gosta tanto de contratar também. Os caras imaginavam que o Zé Roberto ia fazer uma temporada de 2017 igual fez a de 2016, só que ele tá em decadência, né? E o pior, ele como opção primeira e principal e mais nada,
Quer dizer, agora tá Michel Basso, tá tentando. Porque o Egídio é muito ruim, lá, o Egídio nunca mais repetiu um certo jogo que ele fez contra o São Paulo. Sim. Que foi um jogo maravilhoso. Nunca mais eu vi um jogo daquele do Egídio. Então é um elenco desequilibrado. E quando você fala de não ter os 11 titulares, eu acho que esse é o mal de muitos times que não estão bem. Esse é o problema do São Paulo, esse é o problema do Palmeiras. Quem define os seus 11 titulares hoje são os que estão melhor. Corinthians, Grêmio. São times que você sabe quem faz que função ali. Né? Eu acho que falta um pouco de planejamento. Eu não vejo sentido se você tem Felipe Melo como titular absoluto, que eu acho que o Cuca não tem. Você joga contra o Vitória e poupa contra o Flamengo, eu acho que não faz sentido. Exato. Aí, além de tudo, existe a possibilidade do Jailson jogar hoje. Não existe a possibilidade, ele vai jogar hoje. Jailson será titular na partida de hoje. Exatamente. Não vai ser o Fernando Praz. Você tá poupando o Praz, você tá dando uma chance pro Jailson. Eu acho que tá tudo muito, sabe, essa comunicação não tá bem clara, entendeu? Não existe um time com 15 titulares, então calma aí. Entendeu? Então você jogou Felipe Melo. Só que é o seguinte, você não é meu titular, você é meu banco. É tudo uma surpresa. No clássico contra o Corinthians, eu jurava que ia entrar o Luan. Eu também. Apareceu o Dracena. Eu também. Esse tipo de coisa que quebra a sequência, né? Sim. Eu sinto que o Cuca, em alguns momentos, ele se mostra perdido no Palmeiras. Se a gente fica se perguntando por quê, imagina os jogadores. E eu não acho difícil escalar o Palmeiras, cara. Sinceramente, não acho. Eu não sei por que o Cuca tá fazendo essa lambança toda. Porque o Cuca tá fazendo testes no Brasileiro. Eu acho que isso é um absurdo falar. O Palmeiras eu já ouvi várias vezes isso. Algumas posições que você tem problema, mas que você vai ver depois que escalou as outras 8, 9. Sim. Né? Amigos, estamos recebendo o Celso Unzelt. Aliás, se você quiser mandar perguntas pra ele, chegou o grande momento, hein? Temos agora um Fala Moleque, Celção. Fala Moleque. O nosso ouvinte, ele vai mandar mensagem de voz e depois do break a gente começa a botar tudo sem filtro. É legal. Então prepare-se. E no break, é assim que eu gosto. O Celso participa com a gente da live e vai responder perguntas da live também. Entra na live aí que estamos atentos. Então no próximo break, depois do break, no próximo bloco tem Fala Moleque, vamos repercutir os outros jogos da rodada. Não ouse mexer no seu dial, porque o programa tá pesado. Salve, cachorrada, cambada do mal. É nós mesmo, cachorro. Chorro. Arrufam o som. Josa, mudar o timbu das piscinas, cachorro. Agora o bicho vai pegar. Vibrou! Que esse é louco? Mano, vibrou, velho. Informação do tricolor aí, hein? Tem nego pegando vibrou aí também. Informação do tricolor. Tem nego pegando esse papo de vibrou. Os caras tão metendo vibrou? Vibrou. E aí, tio, chega com essas coisas, mano. Ô, na moral, autenticidade, pai. Muita coisa, tá demais. Nossa, autenticidade, pai. Agora eu tô ansioso, eu quero saber por que vibrou. 2 informações pro torcedor de São Paulo, hein? Diretoria não parou de contratar, não, e tá no mercado. E tá de olho em 2 jogadores. O presidente ficou louco. Tá de olho em 2 jogadores. Um desses jogadores, pra mim, ia chegar e ia mudar patamar de São Paulo. Quem? Eu vou falar quais são esses 2 jogadores. O São Paulo tem interesse no Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Inclusive, o São Paulo já entrou em contato com o empresário do jogador pra saber a situação. Muito bom jogador. E foi atrás também, sabe de quem? Quem? Do zagueiro Miranda, malandro. Esse muda o patamar do São Paulo. Miranda é um cara que interessa o tricolor. Esse chega chegando. Esse chega chegando. E aí, Celso, bons nomes, bons nomes. O Marcos Rocha pelo menos é lateral. Sim. Agora tem que pensar numa coisa. Muitos gols que o Atlético Mineiro toma são pelo lado do Marcos Rocha. Pra ter Marcos Rocha, tem que pensar numa proteção, tem que avisar o Jusilei, tem que pensar numa proteção mais ou menos como aquela que a gente falou que o Gabriel faz ali no Corinthians. Não é botar o Marcos Rocha e achar que... Ele apoia muito e marca pouco. Ele vai. Mas muito melhor que então, Bufarini e companhia. É o que eu falei, pelo menos ele é um lateral, né? Sim. Coisa que há muito tempo não aparece no Morumbi. E por falar em lateral, rapidamente, a Ponte Preta tá fechando o lateral que jogou muito bem no América, o Atlético contratou e não usou, que é o Danilo Barcelos. Esse cara se encaixaria. É um bom lateral, ele faz gols, arremata e tá indo pra Ponte Preta. Versátil, joga de meia. Eu gosto muito dele. Rapaziada, muita gente também perguntando, por que vocês estão com camisa de seleção hoje? Porque hoje é o dia do futebol. Sim. Então o Guilherme Palese, por debaixo desse jaco, está com a camisa da seleção francesa.
O Renato Tortorelli com a seleção colombiana. Pablito, até porque tem essa música que tá rolando, né? Eu estou aqui com o meu jaco da Argentina. Nossa. E a Babi, que me enche de orgulho. Também tá aqui de paga pau. Aqui live. Vem cá lá. Aqui, ó. Não dá, né? O pessoal da live tá vendo. É dia do futebol argentino. Não dá, né, velho? Ô, pelo amor de Deus. Comprar uma passagem só de ida pra ela. Você era professor da Babi, Salsão? Era professor Boa aluna? Boa aluna de futuro. Tá? Aí sim. Falando em aluna boa, posso mandar um recado pra nossa audiência ou não? Na verdade, ó, a gente tem que mandar recado pra audiência, a gente tem que analisar os outros jogos da rodada, mas eu estou ansioso pelos Fala Moleque. Entendi, tá bom. Vamos dar moral pra nossa audiência? Vamos. Dá moral a quem nos dá moral. Fala Moleque. Olá, galera, pessoal. Salve. Aqui é Minoru de Kakamigahara, no Japão. Ó. Com relação à contratação do Hernanes, sempre que estoura uma bomba no São Paulo, eles buscam um ídolo do passado, né? Daqui a pouco vão trazer até o Dario Pereira, Valdir Pérez, pode ter certeza. Valeu, um abraço. Mas peraí, Ele tá brigando por causa do Lugano uma coisa é você trazer o Lugano, que é jogador de futebol e atividade. Outra coisa é você trazer o Hernanes. O Hernanes, pra mim, é jogador que chega, veste a camisa e joga. Mas não vai vestir e jogar agora, que ele tá 3 meses parado. Tem que ter muita paciência. O São Paulo precisa pra já e o Hernanes não deve ser tão pra já, não. Mas é um jogador que chega e joga. É aí que pega, né? Agora essa coisa como é que chama? Minoru? Ele tem, ele deve estar sabendo, porque ele tá muito mais perto do Hernanes do que nós, que ele tá no Japão, o Hernanes estava na China. Então. Né? Agora, ele tem razão. Time ameaçado de rebaixamento começa a trazer glórias do passado. O Corinthians foi rebaixado com o Vampeta. O Corinthians tem o Vampeta, que é o rei do rebaixamento, ele fica bravo quando fala isso, mas O Palmeiras, quando cai, na primeira vez, tinha Arce, tinha Zinho. Mas eu vou defender o São Paulo agora. O Vampeta, malandro, ele tava com a barriga maior que a do Torto quando ele foi contratado. Não tem comparação. O Hernanes é um jogador de futebol. O Hernanes gravou o vídeo lá, tá fino, gente. Fala, moleque. O Hernanes tá quantos anos? 32? 32. 32 anos. O videozinho que ele gravou, ele tá na disposição. Excelente contratação. 32 pro futebol brasileiro é a idade de Júnior. Tá ótimo. O Zé Roberto tá 42, não para mais. Fala, moleque. Fala Moleque. Salve, cachorrada. Salve, cachorro. Aqui é o João Pedro. Então, vim aqui pro banheiro mandar mensagem, mano. Que o patrão não deixa nós pegar no celular, mas nós saímos escondido. Então, queria perguntar pro Celso, qual a porcentagem que o São Paulo tem de chance de vencer hoje contra o Vasco? E se a partir dessa vitória ele consegue um desempenho, consegue arrancar na tabela contra os próximos jogos que vem pela frente? Nossa, ele não tá só escondido no banheiro, ele tá fazendo outra coisa, velho, pela voz dele. Quando eu falo, né, que tem gente que ouve a gente escondido no trabalho do chefe, é verdade. Sim, é verdade. O Vasco também que tá perdendo no Nenê. Você vê que coisa. Os próximos contratos, eu acho que os clubes têm que estabelecer algum tipo de compensação para esses casos de pedido de dispensa por problema particular, sabe? E tá avacalhando isso aí. Agora o Vasco quebra o olho, hein? O Vasco perdeu o Nenê, o Vasco perdeu o Douglas, que era excelente. Luiz Fabiano acima do peso, não vão jogar mais em São Januário, 6 jogos. Foi uma punição, na minha opinião, pequena pela situação que foi, o que aconteceu lá, muito branda. Os caras, eles puniram o Vasco pela camisa, time grande. Se fosse um Curitiba da vida, dariam muito mais jogos, entendeu? Se fosse um time de menor expressão, com todo respeito ao Curitiba. Que eu lembrei do Curitiba por causa da situação do Kleber lá. E o Curitiba, por um caso parecido, também pegou uma punição de jogos maior. Maior, exatamente. Quando a torcida igualzinho. Celso, respondendo o nosso ouvinte, hoje no Morumbi, ele quer uma São porcentagem. Paulo e Vasco. O São Paulo é bem favorito, né? Pra tirar o pé da lama, se não ganhar do Vasco, não vai tirar o pé da lama nunca. Boa. Tem mais de 60% de chance. Agora ele falou uma coisa legal em relação a desempenho. Embora os resultados sejam importantes nesse momento para tirar o pé da lama, é importante também uma sequência com bom desempenho. Não basta só ganhar os jogos. Mas aí entra naquela situação do Rogério, né? Que incomodou muito o torcedor e também me incomodou. A gente teve 80% de posse de bola, chutamos 55 vezes a bola no gol. A bola não entrou, que adianta? Mas o problema do Rogério é que não tinha evolução. Só tinha isso. Desempenho é evolução. Como faltam muitos jogos, eu acho que a questão do São Paulo nesse momento nem é tanto o resultado.
Você pode ganhar do Vasco, a vaca ir pro brejo mais pra frente. Acho que o São Paulo tem que plantar para colher bons resultados e um desempenho mais constante. É isso que vai tirar o São Paulo do rebaixamento. Mas o resultado ajuda na confiança, né? E no esporte coletivo é muito importante você ter a confiança. É uma das partes. Amigos, mas ganhar do Vasco hoje e perder 3 seguidas depois, eu não faria essa coisa. Não, sim, sem dúvida. Muito jogo, o tempo urge, eu queria dar mais uma moralzinha pro nosso ouvinte. Fala, moleque. Fala, moleque. Salve, cachorros, Tomate Motoboy na escuta, tô dentro do elevador aqui, mano. Tô ouvindo vocês aí, abraço, valeu. O tomate é nóis. O tomate é das antigas, hein? É mesmo. Valeu, Tomate Motoboy, tamo junto, obrigado aí pelo carinho, esse é o ouvinte fiel das antigas. Rapaziada, eu vou deixar pra depois da música a análise dos outros jogos da rodada, não ouse mexer no seu dial. Agora, o bicho vai pegar. Bem, família, estamos de volta, esse é o Agora o Bicho Vai Pegar. Opa, a promessa é dívida, hein? Vamos falar então dos meninos da Vila, que hoje às 7h30 recebem a Chapecoense na Vila Belmiro. Meu querido Celso, nosso convidado de hoje, direto da ESPN, quero o seu palpite para esse jogo. O Santos vai passar um apertinho maior que o do São Paulo, mas deve ganhar. Concorda, Guipa? Discordo. Pra mim o Santos vai atropelar a Chapecoense, que pra mim vai ser rebaixada nesse ano. O time da Chapecoense é muito fraco. Não volta mais? Eu acho que cai esse ano. Pode ser que volte, porque a Chapecoense ela tem uma estrutura interessante. Mas pra mim a Chapecoense pecou muito quando demitiu o Wagner Mancini. Cortou um trabalho que estava sendo bem feito. E não cortou o trabalho por termos de resultados, porque resultado existia. O Wagner Mancini só não classificou a Chape pra fase final da Liberta por conta de erros administrativos. Ele classificou. Exatamente. E pra mim a Chapecoense tem um time muito limitado. O Wagner fazia um trabalho bom, conseguia tirar o melhor desses jogadores fracos, perdeu o Rossi pro futebol da China. Pra mim era o melhor jogador da Chape. Ganhou de São Paulo, ganhou. Mas pra mim o Santos atropela e a Chape briga contra o rebaixamento nesse campeonato. Tortô, teu palpite pra esse jogo? Pra mim, da Santos, eu acredito com uma certa folga. Guipa, seu momento. Meu momento? Meu momento! Manda aquele recado sagaz pra nossa audiência. Mandar um salve pra você, antes de mais nada, que tá na sintonia do Agora o Bicho Vai Pegar. E mandar um recado também pra rapaziada que quer estudar numa faculdade de sucesso, sem gastar muito, mas com muito conteúdo, sem dúvida nenhuma, qualidade nos cursos e sem burocracia nenhuma, o que é o melhor de tudo. Portas abertas da Anhanguera. Em apenas um dia você faz o vestibular de graça, recebe o resultado e, se for aprovado, pode conseguir uma bolsa de estudos que a Anhanguera está oferecendo. Você pode estudar no Vasco da Gama, no 0800, na Ponte Preta, cachorro. São diversas opções de cursos com qualidade reconhecida pelo MEC. Não perca tempo. Vestibular é agora dia 22 de julho. Cole em qualquer unidade com RG e CPF que a Anhanguera faz dar certo. Consulte condições e cursos no site www.anhanguera.com. Boa, Guipa. Celso Zelt, uma honra te receber hoje aqui. Muito bom, velho. Todo meu. Você deu um pouco de coerência e conhecimento a esse programinha. Vai pro inferno, mano. Nós temos coerência. Ele é bom pra caramba, mas não é bom também. Só a coerência, o conhecimento ele não defendeu. Não. Celso, quem quiser acompanhar teu programa, o teu trabalho, como é que faz? E animamos festinha de fim de semana, ESPN Brasil, qualquer um dos bate-bolas eu faço, Cartão Verde, quinta-feira, ao lado de Roberto Rivelino, Vladir Lemos, o Vitor Birner, e também tem no YouTube o canal Três Loucados, que eu faço com o Marcelo Duarte e o PVC. Perdi uma boa chance de fazer um vídeo sobre o dia do futebol, é que eu fiz um outro sobre o centenário do Uberaba. Tá demais, então acompanhem, eu recomendo. Rapidamente, de bate pronto, meus amigos, palpites da rodada Santos e Chape, vamos lá, Guilherme Palese. 2-0 Santos. Tortô. Eu vou de 2-0 e dizendo que o Guipa tem duas coisas que ele não tem, coerência e perna. Celso. 2-1 Santos. Avaí, Corinthians lá na ressacada, Guipa. 1-1. Renato Tortorelli. 1-0, gol de Balbuena. Coração, hein, mano? Nossa. Vou dar o mesmo palpite do bolão com os meus primos que eu faço. 1-1. Boa. Aí, Celção. Flamengo e Palmeiras. Pra nós, hein? O Mengão recebe o Verdão lá na Ilha do Urubu, Guilherme Palese. Flamengo vence. 2-1. Tortorelli. Empate com muitos gols, 2-2. Celção. 2-2. E pra fechar, São Paulo no Morumbi hoje à noite contra o Vasco, Guilherme Palese. São Paulo se redime, 4-1.
Tortorelli. Pra mim, 2-1 São Paulo. Celção. São Paulo 3-0. Vamos acompanhar. Amigos, quem se deu bem e faturou os prêmios de hoje? Renato Tortorelli. Quem se deu bem pelo Facebook está pré-selecionado ao PS4 e já ganhou o famoso voucher do Renover pra comer. Ah, que mara, cê é louco, fundi. Felipe Linheira. E pelo Instagram ganhou o Ricardo Personal Júnior, avisando, Romã, a galera que eu estarei no Mix Tudo a partir das 7 da noite. Das 7 às 9 estarei no Mix Tudo. Então hoje tem overdose de torto. Quem que ganhou o Fondi? Ganhou o Felipe Linheira. Aí, Felipão, joga essa na gata que vai ser sucesso. Mano, e aí, linda, sucesso, vamos comer o Fondi e no after eu vou te fundir. Vambora, gente, valeu. Buenas noches. Legal ou não? Amanhã, 5 horas da tarde, tem muito mais. Buenas noches, siesta Mariana.